nós vemos na liturgia ela nos apresentar o sentimento que também é inerente, que está no ser humano. A liturgia, no decorrer do ano, ela nos apresenta um aspecto de tristeza. Ou seja, quando nós vamos nos aproximando do tempo quaresmal, quando nós vivemos a Semana Maior, a Semana Santa, ali nós vemos então esse aspecto de tristeza. Depois que nós passamos pela Sexta-feira Santa, depois que nós chegamos no domingo do grande silêncio, nós vemos no domingo, o domingo do boom, o domingo da ressurreição, o domingo do júbilo. Outro sentimento, um júbilo. Mas também nós vemos no decorrer do ano, a maior parte do ano, que nós chamamos de ano ordinário, aquela esperança, aquele momento de esperar no Senhor. Mas também nós temos as solenidades, e nas solenidades nós temos um momento de grande gáudio, aonde nós vemos os santos que foram tementes a Deus, que foram merecedores de ser chamados magnos, grandiosos, de vivermos uma solenidade, como nós vivíamos no dia 8 de dezembro, na quarta-feira, última próxima, aonde nós celebrávamos a solenidade da Imaculada Conceição. Então notem que nós temos, a liturgia nos apresenta tristeza, nos apresenta júbilo, esperança, nos apresenta um gáudio, mas também a liturgia nos apresenta uma alegria, que é esse final de semana. Uma alegria que não é simplesmente uma alegria que os filósofos nos apresentaram, uma alegria hedonista, uma alegria do mundo, o mundo como tal nós vemos, não o mundo como Deus criou. Deus criou o cosmos bom, mas acontece que a humanidade foi pervertendo esse cosmos, e está o mundo que nós temos no dia de hoje. E aí, Paulo, ele nos apresenta essa alegria, aonde, se nós tivéssemos o costume de ler a antífona de entrada, nós iríamos ver que Paulo vai dizer: Gaudio in Domini semper, alegrai-vos no Senhor. E aí ele frisa, eu repito, alegrai-vos. Que alegria é essa? Nós víamos na primeira leitura o profeta Sofonias nos falando: canta de alegria a cidade de Sião. Que alegria é essa? Depois nós ouvimos um salmo, que não é um salmo, é um hino de louvor do profeta Isaías. O salmo que nos respondia, que nós cantávamos, que dizia: exulta cantando alegres, exultai, habitantes de Sião, habitantes de Jerusalém. E aí nós víamos na segunda leitura aquela antífona de entrada que nós temos e do qual nós não líamos, né? São Paulo dizendo: alegrai-vos no Senhor. Então, de uma maneira assim martelante, de uma maneira meio que metódica, primeira leitura, alegrai-vos. Salmo, o hino
de Isaías, um hino de louvor, ele diz: exultai. Segunda leitura: alegrai. E aí, nós vemos o Evangelho que parece que é um estraga-prazer. Vem João e ele fala: não sou o Messias, eu batizo com água. Outro virá e batizará no Espírito, do qual não sou digno nem de desamarrar as sandálias, as suas correias. A pá já está na mão, a palha vai ser queimada. O Evangelho não nos fala de alegria. E aí? Quem tem razão? As leituras que nós ouvíamos, o primeiro bloco, ou quem tem razão é João Batista? Mas aqui tem um detalhe. Olha o que Paulo dizia. Depois vocês peguem, se assim quiserem, peguem em casa e leem capítulo 4 de Filipenses, versículo 6. Paulo diz assim: não vos inquieteis com coisa alguma. Hoje, o que te inquieta? Aonde está o seu coração? Por que você veio hoje na missa? O que você esperava? Qual é a sua expectativa? Por que você reza? Por que você comunga? Por que você se confessa? Então, não inquieteis. Será que é simplesmente uma inquietação humana que te faz você ir para a confissão porque limpar a consciência? Você comunga porque, se eu não comungar, o que os outros irão pensar de mim? Eu venho na missa porque é tradição, se eu não vier na missa, eu estou em pecado mortal. Então, como é dia de preceito, eu tenho que vir na missa. O que te inquieta? Ou nada te inquieta? Nada te coloca para frente? Então ele dizia: não inquieteis com coisa alguma, mas apresentai as vossas necessidades a Deus, com orações e súplicas. Então reze, peça. Mas aí ele diz, para terminar, ele faz assim: acompanhadas de ação de graças. É necessário rezar, é necessário suplicar, mas é necessário ter ação de graças. Pois bem, então a liturgia, ela vai nos ajudar nesse terceiro domingo do Advento a olharmos para essa ação de graças. Então nós dizíamos, quem tem razão? As leituras, o profeta, o apóstolo, ou João que tem razão? Bem, se nós tivermos simplesmente um olhar humano, carnal, se nós tivermos simplesmente um olhar racional das coisas, nós iremos dizer que João tem razão, porque basta nós olharmos para os noticiários, para os jornais, para a mass mídia, e nós veremos que as notícias não são favoráveis. Existem cataclismas, guerras, furacões, dificuldades, pandemia ou pandemias, pestes, existe fome, miséria. Se nós torcermos a televisão, ela pinga sangue. Mas é isso que dá Ibope. Pois bem, se nós tivermos um olhar também para as estatísticas da igreja, e essa semana eu olhava um pouquinho dos livros de batismo, casamento, nós veremos que os batizados cada vez mais têm sido menores,
Os casamentos, cada vez mais, poucas pessoas querem um compromisso fiel, querem ter uma família. Se nós olharmos para os fiéis, cada vez a igreja está menos com fiéis. Ou seja, nada está bom. Então João tem grande razão. Quando João Batista ele fala, olha, ele está com a pá na mão, é necessário que Cristo venha e queime, né, essa palha seca, esse espírito que às vezes não quer nada com nada. João tem razão. Mas notem que nós estamos diante de uma moeda que tem duas faces. Tem a cara, mas tem a coroa também. Então João tem razão, mas os profetas e os apóstolos também têm razão. Por quê? Tem mais razões para nós sermos felizes do que razões para nós sermos tristes. Sim. Quando eu estava no seminário, aqui em Franca, né? Fiquei um tempo em Sales, então aqui em Franca. E eu entrei no seminário em 2007, 2008 eu vim para Franca. E na minha época, hoje o seminarista Rodolfo está aqui, ele já pode dizer se é verdade ou se é mentira, né? Na minha época, o seminário ele estava afastado da cidade. Ou seja, tinha muito terreno baldio perto do seminário. De tal maneira que eu fazia algo que eu acho que os seminaristas achavam que eu era doido. Eu sempre, quando tinha um tempinho, à noite, eu saía do meu quarto e ia para o campo de futebol para olhar o céu. Eu sempre gostei de olhar para as estrelas. Um dia, sabe, meu parentes, um dia eu estava andando de carro, eu tinha ido rezar missa em algum lugar, não sei, mas estava voltando para a minha paróquia, e aí eu vi o pôr do sol, achei magnífico, parei o carro no acostamento e fiquei contemplando. Ainda tinha uns minutinhos para a missa, era um domingo, então era a missa à tarde. Então eu parei o carro na estrada e fiquei ali olhando o sol. Fecha parênteses, voltemos para a homilia. Então, no seminário, eu gostava de olhar os céus. E ali, olhando aquelas estrelas, talvez a lua que estava, eu me lembrava, sempre me lembrou de dois livros da Sagrada Escritura. Daniel, porque é uma linguagem apocalíptica, e o livro do Apocalipse, de São João. Porque ali, no Apocalipse de São João, no versículo, ou melhor, no capítulo 21, Daniel fala de uma outra maneira, mas Apocalipse, ele fala no 21, que nós, seres humanos, brilharemos mais do que os astros que estão nos céus. Então eu ficava olhando o céu, para a estrela, para as estrelas, para o sol, ou melhor, para a lua, e dizia: olha, eu quero ir para lá. E dizer que a Virgem é minha, que São José é meu, que Santa Teresinha é minha. E ficava imaginando o céu, ficava assim, vislumbrando o céu. Porque se na Bíblia fala que nós brilharemos mais do que os astros, deve ser verdade, não deve ser mentira, não deve ser lorota, não deve ser história da carochinha. Então,
Isso é uma alegria. Não é uma alegria que está diante do mundo, aonde nós vemos as luzinhas piscarem, né? A árvore de Natal acender, aquela famosa rua de Nova York, né? Times Square, aonde tem aqueles outdoors luminosos. Não é essa luz, mas é uma luz muito maior. É aquela luz que os anjos, no dia do Natal, dia 24, na véspera, né? Não no dia, na véspera, eles estão diante de uma noite fria, de uma noite silenciosa. Eles chegam até um certo momento, diante de alguns pastores, e eles dizem: Annuncium gaudium vobis, eu vos anuncio uma grande alegria. Hoje nasceu. Hoje nasceu para vós. Anúncio gaudium. Eu vos anuncio a grande alegria. É essa alegria que a liturgia de hoje dá espaço para que nós, assim, vivamos. Nós que estamos acostumados com o roxo da vida, nós que estamos talvez diante de nuvens tenebrosas, nuvens espessas e escuras, nós que estamos caminhando num vale de lágrimas tenebroso, hoje nós temos uma alegria. Mas talvez nós não percebemos, porque falta em nós algo que é necessário para o cristão, é necessário que o cristão tenha: estado de graça. Todas as vezes que nós estamos no estado de graça, a Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, Ele habita, ou eles habitam em nós. Então talvez a tristeza que você tem, aquela melancolia, aquele marasmo que você sente, é só a casquinha sua. Então é necessário que você entre na sua intimidade e perceba no seu âmago, perceba com a verdade, não com a imaginação. Às vezes, aqui tem uma grande diferença. Nós imaginamos, assim, a história dos 3 porquinhos, que são bonitinhos. Nós imaginamos o Papai Noel, que fala ho, 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 e usa uma barba branca, chapéu vermelho. Nós podemos imaginar. Nós imaginamos o chapéuzinho vermelho, nós imaginamos sei lá o quê. Agora, viver uma verdade, conhecer a verdade, é algo mais profundo. É aquilo que nós ouvíamos na leitura, né? Dizia assim: o Senhor revogou a sentença contra ti. Nós que merecíamos ser culpados, nós que merecíamos ser réus, Ele nos tirou, revogou a sentença. Ele morreu na cruz por nós. Quer alegria maior do que essa? Se você hoje está aqui, é porque outro ofereceu no seu lugar. Imagine se Cristo não tivesse vindo na terra, o que seria de nós? Se Cristo não tivesse nos libertado do Egito, o que seria de nós? Se Cristo não tivesse padecido o sofrimento, o que seria de nós? Pois bem, o Senhor revogou a sentença contra ti. Afastou os teus inimigos. O rei de Israel, o Senhor, Ele está no meio de ti. Nunca mais
temerás o mal. Você consegue perceber, não imaginar, perceber essa verdade? Nunca mais. Não é só por um tempo. É nunca mais. Isso nós não podemos imaginar. Nós só podemos perceber. Se alguém falar assim, olha, imagine aí, Padre André, uma toalha que está na igreja. Eu posso imaginar uma toalha de banho. Se eu não souber o que é a igreja, eu vou imaginar uma toalha de mesa, uma toalha de banho, uma toalha para ambão. Agora, se eu sei o que é a igreja, eu sei que isso não é mesa. Parece com uma mesa, mas chama altar. Eu sei que isso não é um suporte de livro, isso chama ambão. Então tem um véu. Então, se eu sei, se eu conheço, aí é diferente. Mas a maioria das vezes, quando nós imaginamos, fantasiamos algo. Então, perceber a verdade, né? Nunca mais terá mal. É isso que a liturgia nos proporciona no dia de hoje. Um dia, Santa Catarina de Sena estava num colóquio com o próprio Jesus crucificado. E Jesus, olha o escalão da conversa. Jesus, ele conversa com Catarina e apresenta a Catarina duas coroas. Uma coroa de ouro, uma coroa de espinhos. Ele fala, Catarina, o que tu queres? E ela escolhe a coroa de espinhos. Porque ela sabe que depois do sofrimento, ela sabia que depois da dor, ela tinha conhecimento da verdade. Então ela sabia que depois da derrota, vem a vitória. Porque é assim que a fé é provada. É assim que Deus trata os seus escolhidos. Então, que no dia de hoje, nós possamos conhecer essa verdade, para vivermos esse gáudio, essa alegria que a liturgia nos apresenta.